Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Quando eu era garoto, não existiam várias leis que existem hoje tentando combater o preconceito, no caso dos homossexuais, por exemplo, e o racismo, no caso dos negros, por exemplo. Aliás, muitas vezes no Brasil, quando alguém fala de racismo, parece que são apenas os negros que são vítimas do racismo. Mas não, racismo tem a ver com raça, né? Então, japonês que sofre com isso, tem chinês. Eu já vi muito boliviano sendo humilhado, mas ninguém se importa, não. A briga começa quando você fala mal dos negros, né? O resto, as pessoas não estão se importando, não. Mas, infelizmente, tudo isso é uma fachada. As pessoas tentam dizer que são corretas, que gostam de todo mundo, que não tem preconceito, mas infelizmente tudo isso é mentira e basta você ganhar intimidade com as pessoas que você vai perceber. Mas não é o assunto exato aqui do meu vídeo, eu só estou fazendo uma introdução para mostrar para vocês onde eu quero chegar. O apóstolo Paulo fala assim, o amor de Cristo nos constrange, né? Então, textos e mais textos na Bíblia mostram que o ser humano ele só pode ser verdadeiramente transformado pelo poder de Cristo. Não existe outra coisa, não existe leis que transformem o coração da pessoa. Uma pessoa que é racista, ela não é transformada por causa de uma lei. Ela pode até externamente obedecer essa lei, mas por dentro ela vai odiar a outra raça ou as outras raças. Está entendendo onde eu quero chegar? A verdadeira transformação do ser só ocorre pelo poder de Cristo. Isso devia ser uma coisa básica e bem clara e bem definida. Infelizmente, não é. No Brasil, devido a esse inúmeros casos de corrupção, que as pessoas pensam, se tivesse mais leis, mas infelizmente você pode prender uma pessoa, mas você não transformou essa pessoa. Quando ela sai de lá, ela volta a fazer tudo de novo, e até pior, para compensar o tempo que ela passou presa lá, né? Então, o que é que está acontecendo, né? Por que quando, vamos dizer assim, aproximadamente 30 anos atrás, quando eu vi um casal que tinham relações sexuais antes do casamento e o rapaz engravidava a moça e não queria assumir o casamento, mesmo assim, ele tinha um certo sentimento pela criança e ele ajudava essa criança, independente da lei. A lei não era tão forte como hoje, então ele era tocado no coração para ajudar a sustentar a criança, afinal a criança era filho dele também. Hoje, pela lei, muitos até fazem isso para não irem presos, mas eles não querem brincar com a criança, eles não querem passear com a criança, eles não querem gastar tempo com a criança, eles falam, a minha parte é dar a pensão, eu já dei e eu estou livre. E, aparentemente, eles fazem isso com uma consciência limpa. Eu já vi, no mínimo, 2 histórias assim, que são bem frescas na minha memória, 2 homens que eu não conheci pessoalmente, só vi as mulheres contando, as mulheres, não a mulher dele, a mãe das crianças contando, que eles não vinham visitar as crianças. E a criança ficava clamando, ai, que saudades do meu pai, pede para ele vir me ver. Aí não vinha. E quando vem, assim, gasta 1 hora, 2, no máximo, já está sufocado já, né? E dispensa a criança, né? Então, a lei faz ele pagar a pensão, tá, ajuda, mas e dá para viver sem amor? Dá para uma criança viver
sabendo que ela é desprezada pelo pai dela? Isso não vai causar alguma coisa nela? Vai apagar isso da memória? Sabe, eu vou falar rapidinho aqui sobre a minha história. Eu nem estava pensando nisso, mas eu fui uma criança desprezada pelo meu pai, apesar dele ser casado com minha mãe. Quando os meus pais se divorciaram, eu tinha 10 anos de idade. Minha história é um pouco diferente de muita gente. Desde os 7 anos, mesmo antes deles se divorciarem, eu fui criado pelos meus avós, 3 anos antes do divórcio deles. Então, a figura paterna eu tive porque era meu avô, ficou com a minha figura paterna. Eu não senti falta disso, mas a lembrança daquele pai, no mínimo esquisito que eu tive, né? E quando me via, sempre tentava me rebaixar. Eu nunca recebi um elogio do meu pai, nunca um elogio, nunca recebi do meu pai. Então, será que teria que ter uma lei para os pais elogiar os filhos? Para os pais se calarem de vez em quando diante dos filhos e perceberem o que está nas entrelinhas? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas pessoas, às vezes bem intencionadas, às vezes não, querem criar leis que façam as coisas melhorarem e a sociedade melhorar, mas não é assim que acontece. Ou então, tem uma coisa que eu já vi muitas vezes no meu tempo que eu frequentava a igreja 2, 3 vezes por semana, né? E eu via mulheres falando assim, olha, vinha toda contente, né? Sabia que eu era um jovem missionário, gostava de dar estudos bíblicos ali, intenso, e olha, meu marido vai se batizar. Ah, é mesmo? Ele parou de fumar. E parou de fumar? É isso? Essa é a transformação? Isso é o que ele está dando para Cristo? Um vício que acaba com o pulmão, entre outras coisas? Um vício que causa câncer? Essa é a oferta que ele trouxe para Deus? Mas então nós chegamos no ponto onde eu quero chegar. Por que é que as coisas estão acontecendo do jeito que elas estão? E por que muitos não estão apercebidos dessas coisas? Por que muitas pessoas acham que ainda existem lugares maravilhosos no mundo? É porque elas perderam a sensibilidade humana. E perderam mais do que isso, a sensibilidade divina. Aí vocês falam, nós não somos Deus. Isso é um estudo para um outro vídeo. Mas vamos começar pela sensibilidade humana que foi dada por Deus. A palavra de Deus diz, o Espírito Santo está se retirando do nosso planeta. O Espírito Santo está se retirando das pessoas. E agora vocês vão poder fazer um link entre o que eu estou falando, o que eu acabei de falar. Veja, Deus, ele não pode forçar o ser humano a fazer o que ele não quer. E depois que a pessoa já se decidiu que ela vai ficar com uma coisa que é proibida por Deus, Deus já não pode forçar nada, Deus já não fala mais. Deus já não fala mais com essa pessoa. O Espírito Santo, sobre aquele tema, Deus não fala mais. Aí Deus vai falando sobre outro tema, ela vai rejeitando. Quando você vai rejeitando os mandamentos de Deus, aos poucos, você vai formando um quebra-cabeça de rejeição. Você vai travando o sistema, a ponto de chegar uma hora que você não vai ouvir mais a voz do Espírito Santo. E eu não estou falando aqui para causar medo, porque senão eu estaria caindo em contradição. Medo não transforma ninguém. O medo não transforma uma pessoa. Ele fica maquiado, né? Uma transformação maquiada. A verdadeira transformação só ocorre com o amor de Cristo. Se não for dessa forma, não há transformação. Então eu não estou aqui tentando causar medo, porque senão eu seria um burro. Eu já sei que o medo não vai fazer transformação. Eu quero ser um instrumento de transformação nas mãos de Deus, a começar pela minha própria vida. Eu não tenho medo de Deus, eu tenho respeito por Deus, é diferente. E sei que o amor dele está me transformando. Então,
É só o amor de Cristo que nos transforma. Se a pessoa não tem amor por Cristo, se ela ama mais a comida do que Cristo, ela vai morrer por causa da comida. Eu não estou falando que ela vai morrer de congestão, colesterol alto ou qualquer outra coisa. Não, o que eu estou falando é que isso vai separá-la do amor de Deus. Isso vai travá-la. Ela não vai ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Não tente separar o corpo, como alguns fazem, do espírito, como se fossem duas coisas totalmente independentes, porque isso é uma mentira propagada ao mundo, especialmente pelos gregos. Nós somos uma unidade. Quando nós somos afetados em alguma coisa, nós somos afetados em todos os nossos níveis. Quando você passa uma tristeza profunda que afeta a tua mente, o teu corpo sente. Não dá para separar. Você perdeu alguém que você amava, a pessoa morreu, a sua mente faz com que você fique triste, que você chore, que você lembre de momentos maravilhosos que você teve com essa pessoa, e o teu corpo fala assim, eu não estou com vontade de comer. Eu estou deprimido, não quero comer, quero ficar quieto. Não quero nem sair no sol, quero ficar no escuro. Então, o corpo já vai participando. Está entendendo? Não dá para separar. O amor de Cristo, apenas ele transforma. Se você está rejeitando algumas coisas que o Espírito Santo fala e aceitando apenas outras, isso não vai dar certo. Você vai rejeitar cada vez mais, a sua rejeição vai travar a potência daquilo que é bom, uma coisa não vai compensar a outra. Tá? Não adianta uma pessoa matar e distribuir cestas básicas, com Deus não se barganha. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não existe essa compensação. Você precisa ser transformado. E se você não for transformado do lado de Cristo, você vai ser transformado do outro lado. E se eu fosse você, eu não perderia o próximo vídeo. Eu achei que ia dar para falar tudo aqui, mas não dá. Nós vamos ter uma parte 2 importantíssima. Não perca, então. E nesse aqui você já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe, porque você vai estar ajudando muita gente. Essas pessoas vão passar por um processo de transformação. Todas as que verem meu vídeo, não. Todas, de forma alguma. Mas se uma for transformada, já vai ter valido a pena o nosso esforço. Olhem pelo nosso canal. Nós encerramos por aqui. Não perca o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.